6h29, muito a falar do esporte. Tivemos rodada dos estaduais neste final de semana. O Felipe Melo vai começar por isso, né, Felipe? Bom dia. Bom dia, Sil. Bom dia para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos começar com o Campeonato Paulista. Final de semana que a gente teve o primeiro clássico aqui em São Paulo. Aliás, 2 clássicos. Vou tratar assim porque o São Paulo recebeu a Portuguesa no Morumbis e venceu por 1-0 a partida contra a Lusa. Vitória do São Paulo, mais uma vitória do São Paulo e mais uma derrota da Lusa, a segunda consecutiva na competição. O Palmeiras, no outro clássico, o Palmeiras derrotou o Santos no Allianz Parque por 2-1. O Verdão tirou o 100% do Santos no campeonato, a invencibilidade do Santos no Paulistão, e chega a sua segunda vitória na competição. Já o Corinthians conheceu a sua segunda derrota, 1-0 para o São Bernardo, jogando lá no 1º de maio no ABC contra o Corinthians. Timão perdeu mais uma partida e o detalhe é que jogou praticamente o jogo todo com um jogador a mais. Logo no começo da partida, o São Bernardo teve um jogador expulso e mesmo com 10 jogadores conseguiu vencer o Corinthians por 1-0. Ainda nesse final de semana, Bragantino e Botafogo ficaram no 1-1. O Ituano perdeu em casa para o Guarani 3-0. Ponte Preta e Inter de Limeira ficaram no 0-0. O Santo André também empatou 0-0 contra o Água Santa e empate para o Mirassol contra o Novo Horizontino, 1-1, os jogos do Campeonato Paulista deste final de semana. E o que chamou bastante atenção, Sil, foi em relação ao estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, que é um estádio maravilhoso. Tem de tudo, só não tem um gramado de qualidade. E o Palmeiras, após a partida, quem acompanhou por fotos ou viu a partida mesmo, percebeu que estava saindo uma espécie de borracha do gramado. E isso atrapalhou. O goleiro Everton, por exemplo, teve que limpar a chuteira durante o jogo. Praticamente, nitidamente, não dava para jogar ali. E o Palmeiras tomou uma decisão, informou depois da partida que não vai mais jogar no Allianz Parque até que o gramado sintético seja trocado, passe por manutenção. O Palmeiras anunciou isso ontem à noite. Para quem não sabe, né, quem administra o Allianz Parque é a Real Arenas, que foi indicada pela construtora W Torre, nessa parceria que tem com o Palmeiras, né? A W Torre tem a concessão do estádio por muitos anos ainda, né? O Palmeiras cedeu o estádio em troca, é claro, da reforma toda que teve no Allianz Parque. Então a Real Arenas, junto com a W Torre, precisa resolver essa questão, esse impasse, e o Palmeiras já cobrou uma solução, e como a solução não veio, eles decidiram, olha, então a gente vai ficar sem jogar no estádio. A manutenção não tem sido suficiente, né? Tem que trocar mesmo o gramado sintético ali. Né? Exatamente, está claro muito que ainda ruim. Estava no prazo de validade, mas por causa do alto calor que tem feito aí em São Paulo, acabou estragando antes do tempo de uma forma que parece irrecuperável, né? Exatamente. Então, portanto, vamos aguardar os próximos capítulos desta novela do gramado do Allianz Parque. Enquanto isso, vai jogar onde? Então, a princípio em Barueri, né? Porque a Leila Pereira tem ali a concessão da Arena Barueri. Mas ela já deu uma entrevista e disse, olha, o que for melhor para o Palmeiras. Por exemplo, se o Pacaembu ficar pronto, acho algo bem provável, pode ser no Pacaembu. Mas, sei lá, pode ser outros estádios também aqui, mas a princípio em Barueri o Palmeiras jogará suas partidas do Campeonato Paulista, ou seja, a competição que for, enquanto o gramado não for trocado ou passar por uma manutenção severa ali da empresa Real Arenas. Outros estaduais? Vamos falar do Carioca, Campeonato Carioca. Tivemos neste final de semana o Fluminense vencendo o Nova Iguaçu por 3-0. O Vasco empatou com o Bangu 2-2. Madureira 3, Volta Redonda 1. Sampaio Corrêa 0, Botafogo 2. E o Flamengo ficou no empate com a Portuguesa 0-0. São jogos do Campeonato Carioca neste final de semana. Quero destacar também o Campeonato Mineiro e uma informação importante em relação ao Campeonato Mineiro. Primeiro eu vou trazer os jogos deste final de semana. A gente teve ali uma vitória do América contra o Ipatinga por 6-1. O Atlético Mineiro derrotou o Democrata por 4-0 e o Cruzeiro empatou com o Atlético em 1-1. Informação do Campeonato Mineiro. E, enfim, não só Campeonato Mineiro, mas os jogos entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, a gente não vai ter mais torcida
rival no estádio. Então, quer dizer, o Atlético vai receber o próximo jogo contra o Cruzeiro na Arena do Galo, na Arena MRV, e o Cruzeiro não vai ter a sua torcida lá. Não foi uma decisão da Justiça, como aqui em São Paulo, tem a decisão que foi o pedido do Ministério Público, uma decisão da Justiça proibindo torcidas rivais, mas foi uma decisão em conjunto entre as duas equipes. Cruzeiro e Atlético assinaram um termo, um compromisso de 2 anos sem torcedores rivais no estádio. O motivo: o Cruzeiro alega que foi maltratado pelo Atlético na inauguração da arena, e o Atlético alegou na época que os torcedores do Cruzeiro ali vandalizaram o estádio novinho do Atlético Mineiro. Então, para não ter esse problema, eles resolveram ali, olha, então é o seguinte: quando o Cruzeiro for mando do Cruzeiro, só a torcida do Cruzeiro. Quando for mando do Atlético Mineiro, só a torcida do Atlético Mineiro. E foi uma decisão, pegou os torcedores de surpresa, foi um acordo assinado entre as partes para 2 anos, que não tem nada a ver com a Justiça, com o Ministério Público, para evitar brigas, nada disso. É exatamente um acordo entre os clubes ali, para evitar, talvez, depredação no estádio, enfim, algum problema desse tipo em relação aos estádios lá em Belo Horizonte. Estranho. O que mais? Vamos falar de Australian Open. Ah, e teve campeão inédito. Teve. O italiano Sinner venceu o Medvedev e conquistou de virada, hein? Foi uma final épica. Foi campeão pela primeira vez do Australian Open. O Sinner buscou ali uma virada épica contra o Medvedev e é o atual campeão do Australian Open. Tem 22 anos o tenista italiano, o Sinner, e o russo Medvedev, 27 anos. Mais de 3 horas e meia de partida, e o Medvedev acumula o seu 3º vice na Austrália, viu? Pois é, ontem eu achei que ele ia ganhar. Quando eu coloquei, né, para acompanhar, tava 2-0 para ele. Falei, agora ele ganha. Falei, ainda pensei, nossa, ele tem um físico mesmo privilegiado, porque ele, das 7 partidas até a final, ele já tinha, era a quarta, né? Era a terceira, já tinha disputado 3 em 5 sets. Ontem foi a quarta, né? E ele acabou tomando a virada, mas o Sinner jogou demais. O Medvedev tinha conseguido a final em outras oportunidades, perdeu para o Nadal. Perdeu 2 vezes para o Djokovic e 1 vez para o Nadal. Ele é um especialista em perder finais. Mas em especialista em virar também. Ele é resiliente, né? Mas ontem aconteceu alguma coisa e o Sinner, não vamos desmerecer o Sinner jogou demais, né? Ele acertou o jogo lá e conseguiu defender as bolas do Medvedev e ganhou merecidamente o Australian Open. Bom, alguma coisa? É isso. E essa semana é a semana de clássicos, né? Amanhã tem São Paulo e Corinthians e São Paulo. No final de semana tem São Paulo e Palmeiras. Enfim, tem clássico também no Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro. Vai ser uma semana interessante aqui pro esporte no Brasil. Teve 3 gols do Pikachu, né, no jogo do Fortaleza ontem contra o Cearense, 5-0. Pro Fortaleza, 3 do Pikachu. Teve 3 gols do Anselmo Ramon no clássico CSA e CRB em Alagoas. O CRB venceu o CSA com 3 gols do Anselmo Ramon. Muitos artilheiros aí no início de temporada, aí, artilheiros com muitos gols ali. Na semana passada o Mastriani fez 5. A gente falou aqui, lembra? Destacamos aqui, exato. A gente falou. Tá bom, Felipe, por enquanto é só. Até mais, hein? Valeu. Obrigada. 6h38.